apresentação. Valendo! E vamos lá. Então, nós paramos nesse slide aí. Regra de 3 composta, o exemplo 1. Então, vamos continuar. Então, eu vou lembrando assim, o que é uma regra de 3 composta? Uma regra que vai ter ali mais do que 2 grandezas, 3, 4, né, quantas grandezas forem necessárias. E você precisa organizar essas grandezas, né, ali, ó, o uso das setas, para poder, na hora que for fazer o cálculo, saber, né, se eu vou inverter ou não vou inverter, ou é só multiplicar, enfim. Então, o uso das setas, galera, é para indicar a questão de ser diretamente ou inversamente proporcional. Não quer dizer que está aumentando ou está diminuindo ali na grandeza. Isso não tem nada a ver. Isso não tem a ver com o uso das setas. Tá? No processo de produto, por exemplo, aqui, pegando esse exemplo, tá? A grandeza que seria o produto seria o número de peças, porque o que acontece? Numa fábrica, máquinas trabalham durante um certo tempo para produzir alguma coisa. E produzir o quê? Número de peças. Então seria o meu produto. E as outras duas grandezas, número de máquinas e tempo, fazem parte do processo para obter o produto. Então isso dessa forma ficaria fácil. Nesse processo de produto eu não preciso usar as setas. Isso que é o legal desse processo, tá? Dessa forma de dessa resolução. Eu não preciso. Então, como eu falei, eu vou deixar esse vídeo, eu vou deixar lá para vocês, tá? Disponível para que vocês possam tirar, ver e ver se vale a pena, porque às vezes a pessoa se adapta melhor nas setas. Não tem erro, tá? O processo produto, às vezes, que é uma pegadinha, né? O produto não está entre as 3 grandezas, tá bom? Eu tenho lá 3 grandezas e todas elas fazem parte do processo. Tá? Então tem esse detalhe. Tá? Então, às vezes, a pessoa tem que estar muito acostumada com essa ideia de processo e produto. Quando ela se deparar com isso, ela sabe, ó, as 3 grandezas são processo, o meu produto é outra coisa. Isso acontece às vezes. Tá? E quando é outra coisa, a gente usa no produto 1 para 1, que é só para indicar ali, né, que precisa multiplicar. Então, 1 para 1, 1 sobre 1 não vai influenciar em nada. Mas isso deixa para o vídeo. Vocês vão ver no vídeo. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui na regra de 3. Eu tenho mais alguns exemplos e uma questão de prova. Tá? Então, vamos lá. Exemplo 2. Em uma linha de produção, 4 funcionários conseguem produzir 480 peças em 8 horas de trabalho. Em certo dia, foram designados para a linha de produção 6 funcionários, que deveriam trabalhar por um período de 10 horas. Se o ritmo de produção for igual para todos os funcionários, quantas peças conseguirão produzir? Beleza. Então você lê completamente e agora volta e vai extraindo as informações. Então nós temos quais grandezas nós temos aqui? Funcionários, peças e horas de trabalho. Então, está aqui minha tabela, monta essa tabela de forma bem organizada, bem visível, que você consiga visualizar todas as informações detalhadamente. E aí vamos para as setas. Lembrando da regrinha, a primeira seta eu coloco na direção que eu quiser, ou para cima ou para baixo. A primeira é minha escolha, então para baixo. Como eu falei na aula passada, eu me acostumei de colocar nas setas na direção do X. Se o X está em cima, eu vou botar para cima. Se está embaixo, eu vou botar para baixo. Tá? Então é uma questão minha adaptação, a minha forma de fazer. Tá? Bem, agora a gente precisa comparar cada grandeza que sobrou com o número de peças. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se as outras grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais ao número de peças. E é isso que eu vou fazer agora. Como é que eu faço isso? Simples. Olha lá, vamos começar pelo número de funcionários. Esquece o tempo. Vamos imaginar que o tempo é fixo, tá? Deixa fixo.
Então, 4 funcionários conseguem produzir 480 peças. Se eu tiver, no outro dia, 6 funcionários trabalhando no mesmo período, quantas peças, essa quantidade de peças vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, né? Porque tem mais pessoas trabalhando para produzir peças. Então, eu vou ter mais peças. O que acontece? O número de funcionários aumentou e o número de peças também. Portanto, eles são diretamente proporcionais. Fechou? Então, essa é a dinâmica que você tem que fazer de comparação, né, das duas grandezas. Eu vou olhar para o tempo agora e vou fazer a mesma pergunta. O número de funcionários agora, que não é mais o meu foco, ele está fixo agora. A quantidade é a mesma de funcionários, tá? Então, mantém a quantidade fixa de funcionários e olha para o tempo. Então, em 8 horas, essa quantidade de funcionários fazem 480 peças. Mas se eles ficarem trabalhando 10 horas, eles vão produzir mais peças ou menos peças? Mais peças, né? E aí, então, cresce, né? Então, aumenta os dois. Isso significa que eles são diretamente proporcionais. E aí eu tenho a minha tabelinha feita. Todos são diretamente proporcionais em relação ao número de peças. Tá bom? Então, fechou. O que eu vou fazer agora? Pode perguntar, tu? Foi sem querer. Tranquilo. Então, assim, pode ser, assim, ó, como está nessa dinâmica, os dois são diretamente proporcionais ao número de peças. Número de funcionários e tempo pode ser diferente, tá? Pode ser diferente. Às vezes eles não serem diretamente proporcionais entre eles, mas o foco não é entre número de funcionários e tempo. É número de funcionários, número de peças e tempo, tá bom? E aí monta a estrutura, né, a minha conta, lembrando, né, o que a gente faz aqui. Quando você tem tudo diretamente proporcional, não há necessidade de inverter nenhuma grandeza. Então você vai colocar, ó, lembra aquela história que eu expliquei para vocês? Do lado esquerdo, na sua esquerda da proporção, você coloca a razão que se refere à grandeza onde está o x. Então, 480 por x. E do outro lado, você põe o produto das outras grandezas. Então, você multiplica, faz na horizontal, né? Multiplicação 4 vezes 8, 32, 6 vezes 10, 60. Daria para simplificar antes, tá? Se você quiser simplificar antes, pode, né? Por exemplo, eu quero simplificar, eu só vou botar aqui como um exemplo, tá? O 4 e o 6 são múltiplos de 2. Então eu poderia dividir por 2, fica 2 aqui e fica 3 embaixo. O 8 e o 10 são múltiplos de 2. Então dá para dividir por 2, vai ficar 4. E aqui fica 5. Daria para fazer dessa forma, tá? Então, enfim, existem maneiras de você fazer ali, tá? Várias maneiras. Então, isso é uma alternativa. Mas se você não quiser simplificar antes, não tem problema. Faz como está aqui no exemplo. Ele multiplicou tudo certinho, multiplicou cruzado. Depois, né? Ó, ele simplificou aqui, ó. Aqui ele simplificou, do 32 por 60 avos para 8 15 avos. Ele simplificou aqui. Isso aqui, gente, ó. Tá vendo esse 8 15 avos? É o resultado dessa multiplicação aqui, ó. Deixa eu botar para cá. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. E embaixo 3 vezes 5, 15. Eu simplifiquei antes. Simplificando antes dá o mesmo resultado. Tá? E multiplica cruzado. Então, bem de boa, multiplica, vai dar 900 peças. E fechou. É essa a resposta. A gente já sabia que ia aumentar, porque como aumentou o número de funcionários e aumentou o tempo, e tudo é diretamente proporcional, sabíamos que aumentaria o número de peças. Tá? Vamos lá. Essa questão caiu na prova em 2016. 2. É uma questão do IFSC. Tá? Então, vamos trabalhar com ela aí. Eu acho ela bem legal. Então, vamos lá. Em uma fábrica, 4 máquinas empacotam 10 mil balas por hora. Se quisermos empacotar 50 balas em meia hora, é correto afirmar que o número de máquinas necessárias para executar esse trabalho será exatamente... Então, nós temos aqui 3 grandezas, né? Máquinas,
balas e horas, que é o tempo. Montamos a tabela, fica desta forma. 4 máquinas, 10.000 balas em 60. Eu botei 60 minutos. Por quê? Assim, poderia botar 1 hora. Só que aí depois no de baixo eu teria que botar 0,5 horas. Você pode colocar, tá? Pode trabalhar em horas ou em minutos. Depende de você, tá? Eu prefiro, no caso aqui, trabalhar com minutos porque eu consigo simplificar, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. E vamos fazer aí máquinas. Ali com a setinha. Vamos começar com as balas, né? Balas. Eu aumentei a quantidade de balas. Então, para que eu consiga fazer 50.000 balas em 1 hora, que é o meu tempo fixo, vamos supor, eu preciso de mais máquinas. Então, aumentou máquinas, aumentou o número de balas. Então, diretamente proporcional. Agora, máquinas e tempo. Então, eu preciso fazer uma certa quantidade de balas. Vamos supor 10.000 balas, porque é o que está como referência. Ele leva 1 hora. Para fabricar, e são precisas de 4 máquinas, tá? E para fabricar 50.000 balas. Desculpa, eu me confundi aqui. Para fabricar 10.000 balas em 30 minutos agora, eu vou reduzir meu tempo. Eu vou precisar de quantas máquinas? Mais ou menos máquinas trabalhando? Mais máquinas, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou diminuindo o tempo e estou aumentando a quantidade de máquinas. Então, clássico, né? Inversamente proporcional. Tá? Fechou? Agora a gente vai montar aqui, ó, uma proporção, né? 4 sobre x, que é aquilo que eu falei das máquinas, né? A razão das máquinas está ali. Então, eu vou deixar ela separada. E nos outros dois eu vou botar ali 10.000 por 50.000 vezes 30 por 60. Nesse caso, eu estou invertendo a grandeza, tá? Porque é a única que está com a seta para cima, as outras duas estão para baixo, uma para cima, então eu vou inverter ela. E aqui o legal, gente, não foi à toa, tá? A escolha desses números, para facilitar muito o cálculo de vocês, tá? Essa é a ideia, porque o que ele faz aqui, vamos supor, fazer que você... Peraí, o que ele... A ideia aqui é que você sabe se virar, né? Vamos dizer assim, sabe o conceito. O cálculo faz parte, mas para facilitar o cálculo, eu tenho certeza que foi colocado esses números para facilitar o cálculo. Por quê? Olha só o que a gente faz no 10.000 e 50.000. Corta os zeros, corta todos os zeros. Tá? E no 30 e no 60 também. Corta todos os zeros possíveis. Isso já facilita bastante o nosso cálculo. E aí, você multiplica na horizontal. Depois que você cortou aqui, né? Vai ficar 1 em 3, então 1 vezes 3, 3. E 5 vezes 6, 30. Se quiser, gente, você poderia simplificar aqui, tá? 3 por 30 ficaria 1/10, que ficaria muito mais fácil, né? Mas se você não quiser deixar como tá, multiplica cruzado, você vai ter 3x igual a 120, e você vai ter que x igual a 120 dividido por 3 igual a 40. Ou seja, eu vou precisar de 40 máquinas para produzir 50.000 balas em meia hora. Tá? Então eu vou fazer quíntuplo, né? As quantidade de balas, vou multiplicar 5 vezes o quíntuplo de 10.000. Vou reduzir meu tempo pela metade. Então eu vou ter que multiplicar aí a quantidade de máquinas 10 vezes para suprir essa necessidade. Tá bom? Então, bem legal essa questão. A questão do IFSC mesmo. Então, é interessante ver. Isso não são provas anteriores, né? Então, esta prova especificamente, né, de 2016 para antes disso, vamos dizer assim, 2015, 2014, infelizmente eu não encontrei mais o IFES que ele libera até 2017. Né? De 2017 para cá ele disponibiliza. As anteriores não. Se alguém assim, se alguém já conseguiu em algum lugar, eu já pesquisei, já fui atrás e não encontrei. Se alguém encontrar, eu agradeço. Se puder me dar esse contato, né? Tá no tal site, tal link, tá aqui, tem as provas.
Se vocês conseguirem aí, eu agradeço de coração, tá? Porque é sempre bom fazer as questões anteriores, né? Porcentagem, então vamos relembrar a porcentagem. A ideia aqui é a gente fazer relembrar, porque porcentagem, todo mundo, a maioria sabe fazer porcentagem, né? Então, a gente vai ver que passar aqui por cima. Então, a porcentagem é o quê? É uma razão com base 100, com o denominador é 100. E a gente acaba utilizando isso justamente na parte mais financeira, né? É comum isso, não quer dizer que é só na parte financeira, mas a gente usa muito para a questão de na redução, no acréscimo, aumenta tantos por cento, então juros, né? A gente vai falar ali depois dos juros compostos, simples e compostos, então tudo isso acaba envolvendo uma porcentagem. E tem outras coisas, né? Pesquisas, então tudo que é possível, você faz um levantamento de dados, né? Dados estatísticos, e você acaba utilizando a porcentagem, né? Então sempre ali com base 100. Alguns símbolos só de curiosidade, né? Século XV, século XVII e o atual, ele começou a ser utilizado onde? No século XVIII. Tá? Então até hoje nós estamos usando esse símbolo, que é o símbolo clássico de porcentagem. Algumas formas de porcentagem, a gente consegue transformar a porcentagem em uma fração e, consequentemente, a gente consegue transformar ele em números decimais, tá? Então, fica sempre bem ligado, né? Uma porcentagem ela pode ser representada através de número decimal. Por exemplo, em juros, a gente tem a opção, né, na fórmula, utilizar com número decimal. Ou tem a outra opção, que é na forma de número fracionário, tá? Então tá aqui alguns exemplos, né? Ó, 23 por cento é 23 sobre 100, que seria em decimal, seria 0,23, tá? Aqui, por exemplo, 45% seria 0,45. Basicamente, você pegar o número e dividir por 100, tá? Aqui que eu acho legal, ó, esse 7,5%. Aqui o pessoal acaba se confundindo, tá? E vai ser 75, 0,75. 0,075, tá? Porque é uma coisa que eu sempre ensino para meus alunos, na porcentagem, é um truquezinho que você não esquece, tá? Ó, tá vendo esse cara aqui, o 17%? Tá vendo esse 7 aqui? O 7 é a unidade do número, né? 17, unidade é o 7. Quando eu escrevo ele na forma de decimal, esse 7, ele, que é a unidade, ele vai ocupar a segunda casa decimal, tá? Então, se eu lembrar desse truque, eu nunca vou errar para qualquer número. Aqui, ó, tá vendo esse 7 aqui do 7,5? Esse 7 é o número decimal, desculpa, é a unidade do número. Então, ele vai estar na segunda casa decimal, que tá aqui, ó. Aí o 5. O 5 vem logo após, tá? Então, um truque bem legal, porque na parte de porcentagem ali às vezes assim, os juros é 0,8% ao mês. Tá, como é que eu vou transformar esse número decimal? Aí você vai. Quem é esse cara aqui? Unidade. Então, a unidade, o zero, unidade zero, vai estar na segunda casa decimal. Então, você vai lá. Aqui, primeira casa, segunda casa, o zero. Após ele vem o 8. Tá certo? É sempre assim. Se você lembrar disso, você jamais vai errar a posição do número decimal na forma do número na forma de porcentagem. Bom, para cálculo a gente tem três opções. Tem uma opção que é você multiplicar ali, ó, 25% de alguma coisa. É você multiplicar, transformar essa porcentagem em fração e fazer a multiplicação. Multiplicação horizontal, né? A gente fala. Ó, aqui embaixo é 1. Então você multiplica 25 com 357.125 e divide por 100. Você faz essa coisa. Multiplica e divide por 100. Ou se você quiser, você pode transformar este número em número decimal e simplesmente multiplicar 0,25 com 357 vezes 125. Desculpa, 357.125 vai dar o mesmo resultado. Ou então você usa
a regra de 3, que eu acho que a galera gosta mais de usar a regra de 3. Sempre a regra de 3 vai ser diretamente proporcional, você não precisa. Eu só botei as setas porque para reafirmar, sempre elas serão diretamente proporcional, tá? É impossível você diminuir a porcentagem e aumentar o valor do objeto. Impossível, tá? Isso não acontece jamais. Tá? Então, sempre diretamente proporcional. E aí você multiplica cruzado e pum, vai dar uma resposta. Teoricamente, as três fazem a mesma coisa, tá? E a regra de 3 e o uso da fração é basicamente igual. Você multiplica primeiro o 25 com o número e depois divide por 100. É o que acontece aqui. Então, assim, use da forma que você achar mais interessante. Tem gente que gosta da regra de 3 e visualiza bem, então tranquilo, fechou. Um exemplo. No mês de janeiro de um determinado ano, um produto que custava R$ 100 teve seu preço aumentado em 20%. No entanto, logo no mês seguinte, após mudanças no cenário econômico, o preço do mesmo produto sofreu uma queda de 10%. Com isso, como ficou o preço desse produto após a queda? Então, você tem um preço ali, um produto de R$ 100, você aumenta ele 20%. Então, você tem 20% de 100. Você tem ali o 20% de 100, que é R$ 20. Então, soma com 100, R$ 120. Então, em fevereiro, em janeiro ele teve esse aumento, virou 120. E aí depois, no mês seguinte, ele teve uma queda de 10%. Só que tem que tomar um cuidado que quando a gente faz essa questão de porcentagem, por exemplo, aqui houve uma queda de 10%, mas não é mais 10% em cima a R$ 100, tá? É em cima do preço novo, do último preço, do mais atual, que é 120. Tá? Então, por isso que aqui, ó, eu estou usando 120. Eu não estou usando os R$ 100 como eu usei no exercício anteriormente. É sempre pensar no preço anterior, tá? E aí, mesmo com queda de 10%, o preço ficou R$ 108. Fechou? Ainda ficou mais caro do que antes. Estava R$ 100, né? Então, ficar ligado nessas coisas de promoções e tal. Principalmente agora no Black Friday. Eu gosto de explicar que é Black Friday, mas no Black Friday, que os produtos vão aumentando em porcentagem. A gente não consegue ver se aumenta aos pouquinhos, vai aumentando, né? Quando chega lá, tem uma queda. E às vezes a queda, às vezes, tá? Não vou dizer que é sempre assim. Às vezes a queda é ainda acima do preço que estava há uns 4 meses antes, né? Então isso é tomar cuidado, porcentagem, né, gente? E esse outro exemplo é quase idêntico, tá? É a mesma situação, R$ 20, desculpa, R$ 100, aumenta 20%, só que aí, quando baixa 20%, tá? Por que eu sempre falo desse exemplo aqui? Porque a primeira reação do aluno nesse quesito é exatamente falar o seguinte, ó, aumentou 20%, foi para um valor, volta a 20%, volta a ser R$ 100. Isso é uma reação, se eu botar selecionar lá ali, tem aluno que vai, R$ 100. Tá? Mas não, de novo, né? Houve um aumento de 20%, foi para 120, e quando cai esse 20% ali, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, 20% significa então que o meu produto não custa mais 100%, eu vou tirar 20% e ele vai custar apenas 80%. Aí eu faço o cálculo em cima do 80%. 80% de R$ 120 dá R$ 96. Aqui, quando aumenta 20 e cai 20, para o comerciante não é legal. Para ele não é interessante aumentar isso e diminuir na mesma porcentagem, porque vai acontecer isso. O produto sempre vai custar mais barato do que estava anteriormente, né? No início do problema. Tá? Então, dificilmente a gente vê isso, né? Enfim. Certo? Então, aí R$ 96. Ó, uma questãozinha também, a prova do IFSC de 2014, olha só que relíquia. Ligação de fixo para celular ficará mais barata. É bem antiga essa questão, né? Mas vamos lá. A medida anunciada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações,
tem como objetivo diminuir a tarifa de interconexão entre as redes. O preço médio das ligações locais entre fixos e celulares era de 45 centavos e passou para 39 centavos, valores cobrados por minuto. É correto afirmar que a redução foi de aproximadamente quantos por cento? Ele quer saber. A redução foi quantos por cento? Então, se a gente pensar na redução, reduziu quantos centavos? A gente começa por aí. Reduziu 6 centavos. E aí a gente faz uma regra de 3 agora. 45 centavos era o preço total cheio, né? Então, 100%. 6 centavos é quantos? Em porcentagem. E aí você faz regra de 3, multiplica cruzado, gente. Olha, vai ficar 0,06 vezes 100 fica 6. 6 dividido por 0,45. Aqui vale a pena a gente dar uma relembrada em divisão de números decimais, tá? Eu estou dividido por um número decimal. O que a gente faz? A gente iguala as casas decimais embaixo. Vou botar aqui em cima, aqui, Eu não tenho casa decimal no número 6, tá? Deixa eu trocar de cor. Eu não tenho casa decimal. O que eu vou fazer? Vou botar, então. Põe a vírgula, 0, 0. Por que 2 zeros? Porque no número decimal tem duas casas decimais aqui, 0,45. O que acontece agora? Eu removo essas vírgulas. Então, em cima que era 6 fica 600. Embaixo, que era 0,45, fica 45. E aí eu faço essa divisão. Essa divisão é a mesma da anterior, tá? 6 dividido por 0,45. Tá bom? Então é um truque bem legal. Beleza. Vamos lá. Aí vai dar 13,333333. Então, aproximadamente, tá? Seria 13,33%, que vai dar ali em torno de 13%, que é o mais próximo nas alternativas, tá? Então, fica ali no 13%. Show? Show. Uma pergunta, galera? Uma coisa que vocês querem perguntar? Vamos lá. Então, vamos lá para a última parte, então, que são juros simples e compostos. Bem, questão de juros, né? Os juros é exatamente... o que é os juros? Os juros é nada mais nada menos do que um aluguel que você paga para utilizar um dinheiro, né? Que no caso você pega emprestado, você acaba utilizando um dinheiro que não é seu. Então você pega emprestado com o banco, amigo, sei lá, quem, e você vai pagar esse aluguel. Né? Então geralmente quando você tem juros, né, nessa questão de empréstimos, tem juros, você devolve, pega 100, vamos pegar um exemplo, tá? Você pega 10 mil, quando for devolver, você não vai devolver 10 mil, vai devolver, sei lá, depende dos juros, né? 12 mil, 15 mil, você devolve. E aí, essa diferença é os juros. Eu peguei 10 e pago 15, então rendeu aí 5 mil reais de juros. Tá? Então, assim, isso depende muito do regime, né? Que a gente fala se é simples ou composto, a gente vai ver a diferença. E vai depender da porcentagem, né? Do percentual da taxa de juros que for cobrada. Isso também vale para aplicações, né, financeiras. Né? Então, se você for aplicar o seu dinheiro, vai render juros. Então, no caso, quando você aplica o dinheiro, é meio que você está emprestando dinheiro para a instituição financeira. Você deixa o dinheiro com eles. Eles vão te pagar o lugar. Eles vão fazer a aplicação deles lá. Eles vão te dar uma parte dos juros que eles vão obter. Eles vão te dar uma parte. Tá? É assim que funciona. Então, questão de aplicação de dinheiro. Enfim, tem muito mais coisas ali, né? Eu não, vamos dizer assim, eu não sou um cara expert nessa parte financeira, mas estou dizendo assim, de modo geral, o que é a ideia, né, de juros. Então, tudo que a gente for trabalhar de juros simples ou composto, tá? Eu vou trabalhar com essas variáveis. Capital, que é a quantia que você pega emprestado ou empresta. A taxa, que é o I, que é percentual, tá? A taxa sempre vai estar em percentual, que se aplica para indicar os juros pagos ou recebidos no final de um período. Então, é aquele coisa dos juros, né? Eu tenho essa
porcentagem de juros. O tempo, que é o tempo, então o tempo que o meu dinheiro vai ser emprestado ou vai ficar aplicado, então o tempo que vai acontecer toda a transação ali, você vai, o período, né? E o montante é o que você paga no final ou recebe no final, que é capital mais os juros, tá bom? Quando você tem um valor inicial, quando você acrescenta os juros, você vai ter o montante, tá? A fórmula geral para, né, para juros simples é essa aqui, CIT, tá? Capital vezes taxa percentual vezes tempo. E o montante é, como eu falei antes, capital mais juros. Essa fórmula CIT aqui, ela tem uma maneira, vamos dizer, uma opção, tá? Porque quando você usa o I aqui, ele vai usar na forma decimal. Mas se você não quiser usar na forma decimal, que às vezes eu não uso porque eu acho mais fácil essa aqui, ó. É muito parecida, só que você põe o 100 embaixo. Para quê? Porque na hora que você for usar o I, você não precisa transformar ele em número decimal, basta usar o número que aparece no problema, tá? Quando é que eu, assim, quando é que eu uso, né, esse CIT sobre 100 ou só CIT? Peraí, o microfone virou. Quando é que eu uso? Quando o meu capital termina com 00. Aí, porque facilita? Eu corto o 00, corto com o 0 lá do capital, facilita, né? Então, se eu for lá 10 mil, 100, 200, 500, aí eu uso isso, acho mais fácil, tá? Então, é uma opção, tá, gente? Não é obrigado a fazer isso. É uma opção. Ó, vamos lá. Vamos para exemplos, né? Vamos para exemplos, que é importante. Uma quantia de R$ 1.000 será aplicada em uma instituição financeira a juros simples, tá? De 6% ao ano. Com o tempo de aplicação será de 3 anos. Qual será o rendimento em reais obtido por essa em reais, tá? Sempre, quando a gente pergunta quanto é que rendeu de juros, a gente vai falar sempre em valor real, não é a porcentagem. Porque a gente sabe que o que vai render de juros é 6% ao ano. Se for ao ano ali, né, for simples, eu sei que a porcentagem é tanto ali, já vou falar isso depois, tá? Depois, deixa eu falar depois. Então, o que acontece, galera? Seguinte, algumas coisas, algumas atenções aqui. Sempre fique ligado na hora de falar de juros, se a taxa de juros e o tempo de aplicação estão na mesma unidade. Por exemplo, aqui nesse exercício, a taxa de juros está ao ano, então é 6% ao ano. Então, o tempo de aplicação também tem que ser trabalhado ao ano. Aqui está o ano, então tá, fechou. Mas se tivesse meses, eu teria que converter esses meses em anos. Se tivesse trimestre, eu vou converter em ano. Então, tem que estar ligado nisso. E a gente vai mexer no tempo e não na taxa, tá? Não é tão simples mexer na taxa, tão trivial, tá? É mais fácil você mudar o tempo. Mas aqui nesse exemplo o tempo e a taxa estão na mesma unidade. Então tá ali. Nesse exemplo aqui eu vou usar o número decimal. Então fica desta forma ali. Se eu quisesse usar a outra, gente, ó, sem a forma decimal, né, seria assim, ó. 1.000 vezes 6 vezes 3 dividido por 100. Aí eu cortaria os zeros aqui, ó. Pá, 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 pá. E aí fica o quê? 10 vezes 6 vezes 3. Que eu acho que é mais fácil, tá? É uma opção. É uma opção. Então, aí você vê o que você acha, né? Que você prefere. Então, nessa aplicação aqui rendeu R$ 180, tá? De juros ao longo dos 3 anos. Então, ou seja, no final do terceiro ano, o meu montante vai ser 1.000 mais 180. Ou seja, vai estar lá na sua conta, aqui, uma instituição, vai estar lá no seu extrato, você colocou R$ 1.000 e vai ter, no final dos 3 anos, R$ 1.180. Então, é um aluguel, né? Então, você ganha 180 reais ali a cada 3 anos. Por ano, ganha R$ 60 por ano, tá? Por ano, que é 6% de 1.000. Então, multiplica por 3, então, por ser simples, eu posso fazer isso, tá?
Eu descubro num mês e multiplico pela quantidade. Então, em um mês eu ganho R$60, então 3 meses eu vou ganhar R$180, que é equivalente a 18%, tá? Do valor inicial. Então, posso pensar dessa forma, tá? Isso é uma opção. Isso só posso fazer se for juros simples. Um outro exemplo que pode acontecer, trabalhando com juros simples, com aquela fórmula, é essa aqui. Bruno adquiriu um empréstimo bancário de R$10.000 a juros simples. Ela pretende liquidá-lo em 24 meses, pagando no total juros máximos de R$6.000. Para que seja possível, qual deve ser a taxa percentual máxima, mensal máxima, tá? Então, eu sei, aqui né, tem umas condições. Aqui muda um pouco a dinâmica, porque eu tenho agora o capital, deixa eu botar aqui do lado, né? Eu tenho capital, que é R$10.000. Eu tenho o tempo, 24 meses. E eu tenho os juros, é os juros máximos, máximo que ela quer pagar. Ela não quer pagar mais do que R$6.000 de juros. Ela botou isso como meta. Eu quero pagar no máximo 6 mil. Mais do que isso eu não quero. Então eu vou procurar uma taxa máxima que permite pagar no máximo 6 mil. Que seria assim, ó. Essa taxa que a gente vai calcular é o limite que ela vai aceitar pagar por mês. Mensal. Tá? E aí a gente consegue, ó, substituir. Isso aqui é importante colocar, né? Quem é quem. Porque aí você olha para cá, olha para a fórmula e você substitui certinho na equação, na fórmula, né? Então, os juros é 6 mil, tá aqui. O capital é 10 mil, tá aqui. O I eu não tenho, então a gente vai determinar o I. E eu tenho aqui o 24, que é o tempo. E aí faz multiplicação, aí vira uma equação, tá, gente? Multiplica, passa dividindo. Ó, você já pode cortar os zeros. Vai ficar 6 dividido por 240. Tá? E você vai fazer ali, ó, 6 dividido por 240. Você não consegue dividir, então 0, vírgula, vai no 0, mas ainda não consegue dividir. Então 0 de novo, 0 aqui. E aí você agora consegue dividir, né? Vai 2 a 480. Eita. Sobra 120. Você não consegue dividir, põe um 0 aqui e um 5 aqui, vai dar o 100, o 1.200 certinho, tá? Então você consegue, vai dar aí 0,025, que é equivalente a, em porcentagem, 2,5%, tá? Então um exemplo que pode ocorrer. Isso pode ocorrer assim, gente, às vezes ele vai dar o capital, vai dar os juros, vai te dar a taxa, ele quer saber o tempo de aplicação. Mesma dinâmica. Você coloca nas informações no lugar certinho e faz a equação. Tá? O legal aqui é que a fórmula CIT ela tem 4 variáveis. Se eu souber 3 variáveis, eu determino a quarta. Então, independentemente de qual variável que está faltando, eu consigo, se eu tiver as outras, tá? Se eu tiver as outras, eu consigo determinar a quarta variável. Isso aqui é uma questão também de juros simples na prova de 2017/2. Acho que está disponível no banco de dados lá do IFSC. Então, temos lá. Analisa as seguintes situações. Seu João fez um empréstimo de R$1.000 no banco A a uma taxa de juros simples. Após 4 meses, pagou um montante de R$1.320 e quitou sua dívida. Fechou. Dona Maria, 2. Segunda situação. Dona Maria fez um empréstimo de 1.200 no banco B a uma taxa de juros simples. Após 5 meses, pagou um montante de 1.800 e quitou a dívida. Assinale a alternativa correta. A taxa mensal de juros simples cobrada pelo banco A e pelo banco B, respectivamente, é. Aí está aqui as opções. 8% ao mês, 10% ao mês, 18%, blá blá blá. Então, as opções. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, ó, a gente tem aqui os dados do banco A e os dados do banco B. E aí a gente chega à conclusão que os juros que rendeu aqui, ó, rendeu juros de R$80 mensal no banco A. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Simples, gente, olha lá. O montante de 1.300 significa que os juros que eu esqueci o nome agora do
Vamos lá, seu João. O seu João pagou de juros no banco A, nesses 4 meses, R$ 320. Como eu sei que é juros simples, então é R$ 80 por mês, porque são 4 meses. Então pego 320 e divide por 4, dá R$ 80 por mês. E a dona Maria fez a mesma coisa, só que ela pagou R$ 600 de juros. Né? Ela ficou 5 meses. Então rendeu ali R$ 120. E agora você determina a porcentagem. Ora, se R$ 1.000 era 100%, R$ 80, quantos por cento? 8%. Fechou. É isso. Ah, bem, o banco A é 80%, é 8%. Então, tecnicamente, eu já sei que a minha resposta seria a letra A, né? Mas faz ali no banco B para confirmar. 1.200, 100%, 120 é 10%. Então, está confirmado. É a alternativa A. Simples, né, gente? Tranquilo, né? Então, fica ligado. É sempre usar as variáveis no lugar certo, né? Na dinâmica. Ver como é que funciona. Fechou? E vamos para o juro composto. Para a gente finalizar o dia de hoje. Além do juros simples, tem um composto. O juros simples, como eu estava falando antes, eu sei quanto eu vou pagar de juros todo mês. Como a gente fez no exercício anterior. Eu sabia que ia pagar R$ 80 todo mês no banco A e 120 no banco B. Todo mês, fixo. Tá? No juro composto, não. É assim que funciona. Tá? No juro composto, eu preciso... o juro sempre vai aumentar mês a mês. Porque é como se fosse juros sobre juros. Eu vou lá, eu penso no primeiro mês. Vamos ver se eu tenho aqui. Ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho R$ 20.000 aplicado na caderneta de poupança. Considere que a taxa de juros aplicada em cada mês foi de 0,5% e que o dinheiro ficou aplicado durante 3 meses. Quais serão os juros obtidos ao final de 3 meses, dos 3 meses? Então vamos pensar o seguinte: o juro composto eu tenho que calcular mês a mês para determinar quanto é que eu vou pagar de juros ou receber de juros no final dos 3 meses. A gente vai incorporando, né, juros. Então eu calculo ali, ó, eu faço lá o primeiro mês. Capital 20.000, a taxa 0,5%, que é 0,005. E o tempo eu ponho 1, porque eu só vou calcular para aquele mês, quanto aqui vai render de juros. Tá? Então eu calculei ali, deu R$ 100 nesse primeiro mês. O que acontece? Então no final do primeiro mês, você tinha colocado lá no início 20.000, no final você vai receber R$ 20.000 e 100 reais. Né? Acrescenta. O que vai acontecer no segundo mês? Olha a diferença. O seu capital não vai ser mais 20.000, vai ser 20.100. E aí você vai calcular em cima desse valor. Fechou. Você calcula em cima desse valor, sei lá, R$ 100,50 de juros. Ou seja, quando você somar aos 20.100, no final do mês, no segundo mês, você vai ter R$ 20.200 com 50 centavos. Tá? Então veja que vai aumentando. Já dá para ver aqui, ó, que o valor, a quantidade de juros, né, ó, aqui, ó, o primeiro mês foi 100, o segundo foi R$ 100,50. Então já vai mudando os juros. Tá? E quando você calcula o terceiro mês, você vai verificar que vai dar aqui aproximadamente R$ 101. Então está aumentando os juros cada mês. Então eu não consigo, por isso que eu falei, eu não consigo determinar exatamente quanto eu vou ganhar de juros por mês. Eu consigo determinar o valor total, mas por mês não. Por causa disso. Né? A dinâmica não permite, né? Tá? Então, 20.000 foi a aplicação inicial, o montante final foi 20.301,50 então rendeu de juros compostos de 301,50. Tá? Se fosse juros simples, galera, ó, o primeiro mês foi 100, né? No segundo seria 100 e no terceiro seria 100. Daria R$ 300. Veja que tem uma diferença em reais, né, entre os dois juros. Então, seria 100, dá 1,50. Para esse exemplo, uma taxa de percentual baixíssima, 0,5, vai render ali R$ 1,50 de diferença. Tá?
Então é legal, claro que o juro composto é muito mais interessante, né? Tá? Ah, uma coisa. Existe, eu não, deixa eu voltar aqui. Aqui. Existe uma fórmula para a gente, existe até uma fórmula, a gente acaba não utilizando muito, né? Que seria capital vezes 1 mais i em decimal vezes elevado a t. Isso aqui, gente, ele te dá o valor final do problema, tá? Claro, quando a gente tem calculadora, ela é muito mais fácil, muito mais prática fazer isso, tá? Quando não se tem isso, não fica tão fácil, tá? Então aí é mais fácil. Quando não se tem calculadora, é muito mais simples você fazer mês a mês, tá? É muito mais simples de calcular. É claro que nesse exemplo é só 3 meses, é mais fácil. Se fosse 20 vezes, aí seria sofrido, mas também na calculadora tem que ser uma calculadora científica, que tenha vários, consiga ver vários dígitos, então também não é tão simples, tão trivial assim, tá? Vamos lá. Provinha 2017/1, também foram nesse ano eles gostaram de trabalhar com juros, né? Vamos lá. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento mensal médio mensal das famílias catarinenses é de R$ 1.368. Considerando-se que uma família pegou um empréstimo no valor de 30% de sua renda mensal e vai pagar esse empréstimo a taxa de juros compostos de 2% ao mês, responda. Primeiro, quanto essa família pegou emprestado? B. Qual o valor que a família irá pagar, então, no caso o montante final, se saldar essa dívida em 2 meses? Então, gente, a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro, saber quanto foi pego de empréstimo e depois ver quanto é que vai pagar o montante, né? Então, vamos lá. E aqui estão as alternativas, né? Pegou emprestado tanto e pagará tanto no final de 2 meses. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular 30% de 1.368, que é o valor que foi pego emprestado. Quando a gente calcula isso, isso dá 410,40. O que acontece? Automaticamente nós cancelamos algumas alternativas. Eu acho isso muito legal. Eu já consigo cancelar a alternativa A, a alternativa C e a alternativa D. Então, é um ou outro agora. B ou E. Ah, então já cancela 3. Fechou. Então agora a gente tem que calcular a porcentagem ali, né? Agora, desculpa, quanto é que vai ser o montante final? Ele pegou 410 com 40, mas quanto é que vai pagar, né? É isso que a gente vai ver agora. Então, no primeiro mês, 0,02, né, que é a taxa de porcentagem, a taxa de juros, 2% ao mês. Isso dá um total de R$ 8,208. Assim, não arredonda o 208, tá? Porque a gente não tem. Tecnicamente seria 8,21. Tecnicamente aproximado, mas não é tão grande esse número. Carrega esse número para a próxima conta, tá? Porque quanto menos você arredondar no meio do caminho, mais preciso é o seu valor. Tá? Se você for arredondando no caminho, você vai se afastando do resultado final. Tá? Então, mantém esse cara e faz no segundo mês a mesma conta. Tá? E aí você vai ter este valor no final. Né? Você vai ter de 8,37216. Aí você acrescenta esse valor no 418 anterior, né? E você vai ter, então, o 426,98016. Nesse caso, você aproxima agora, e a gente aproxima e verifica que é a letra E, a resposta final. Tá? Então, ele vai pagar aí no final do segundo mês esse valor de 426,98. Certo? Então, assim, juros sobre juros, né? Então, a gente fala, juro composto é esse regime. Tá? É muito bom. Aqui, fechou. O juro composto é bom para aplicação, né? Então, e, claro, para empréstimo é cobrado juro composto, né? Claro, sem dúvida. Então, enfim,
É assim que funciona. Beleza, galera? É isso que eu tinha para falar sobre, né? Que faltava falar, né, desse conteúdo. Eu poderia ter falado na próxima aula, mas a gente ainda precisa, né? Na próxima aula a gente precisa falar aí de trigonometria, e áreas. Então eu fiquei com receio de não dar tempo a gente falar com calma, né? Então foi essa opção que eu encontrei de fazer essa aula extra para falar desse conteúdo aí. Certo? Alguma pergunta, galera? Não? Nenhuma pergunta? Então, assim, deixa eu só dar os últimos recadinhos, então. Deixa eu terminar a apresentação aqui. Só ficar ligado, né? Final de semana agora, a gente tem a... Vamos ter o simulado, tá? Então a gente vai abrir, assim, ó. A gente vai abrir o simulado no sábado, aquele mesmo esquema. Terminou a aula, abre o simulado. Então ali para as 5 horas, no máximo 5 horas vai estar disponível para vocês. E ele vai ficar disponível. Vou disponibilizar, tá? Vou disponibilizar. Pode ficar tranquilo. Vou disponibilizar os slides, esse slide aqui com anotações, tal. Eu não lembro, o outro eu não botei, né? Da última aula, porque eu ia finalizar ele ainda, por isso que eu não coloquei. Então hoje eu já coloco, vou colocar o vídeo da regra de 3 lá, tal, né? A regrinha, e vou colocar esse vídeo também. Lembra que lá no Class eu coloquei uma aba de vídeos, tá? Então vai estar tudo lá. Qualquer vídeo que eu colocar extra vai estar lá naquele negócio lá, na aba vídeos, tá bom? Então, só para terminar do simulado, o simulado vai estar disponível até, a gente quer receber esse simulado até domingo, até final de domingo, tá? Para disponibilizar depois o gabarito para vocês na segunda-feira. Então, assim, eu peço que todos façam no prazo, tá? Então não deixe igual na última vez, no outro simulado, que nem todo mundo fez, tá? Algumas pessoas não fizeram, não é legal, né? Assim, não sei se fez depois, mas o interessante é que vocês estejam acompanhando, né? Estejam fazendo as coisas para a gente poder auxiliar vocês, tal. E depois eu vou fazer também, vou corrigir com vocês as questões. Eu não sei se eu vou corrigir ao vivo aqui com vocês ou se eu vou fazer um vídeos picados ali de correção, vou fazer um vídeo só de correção. Eu vou ver e depois eu falo para vocês, a gente combina isso. Então, assim, atenção, né? Faça o simulado, pense, né, que falta um pouco agora, falta 17 dias para a prova. Então, a gente está no momento agora crucial aí, na finaleira da preparação. Tá certinho? Fechou então, galerinha? Então, agradeço aí a companhia de quem esteve aqui comigo. Pode perguntar. Danúbia? Ah, ok. Então, agradeço a presença de vocês. Feriado, vocês estarem aí também. É legal, você mostra que vocês estão interessados aí. Um abraço a todos. Um bom final de semana. A gente se encontra sábado. Estarei aqui de novo com vocês para dar continuidade no conteúdo. Fechou, galera? Um abraço a todos. Valeu. Até sábado, gente. Tchau, tchau.